Boa noite a todos. Talvez, não muito próximo, mas em algum tempo de nossas vidas, talvez esse dia será relembrado por nós. Porque vejam só, talvez tenham 12 pessoas aqui, não importa, encarnadas. Mas a quantidade de espíritos desencarnados que vieram para a festa da carne precisam se libertar disso também. E eles se aproximam da onde viram a luz, e que aquela luz começa a fazer bem a eles. E eles vão para procurar ver o que é que aquela luz tem de tão bonita, né? De tão brilhosa, de tão azul. Aí percebem que é um templo, que é uma casa religiosa, que está falando de Jesus, que vai falar de Jesus, que vai falar das premissas, né? De tudo aquilo que ele teve e tem nos oferecido a vida inteira. O julgamento não é nem para fazermos a respeito de ninguém, de quem não veio, quem não veio, devia ter vindo, não devia ter vindo. Veio quem devia vir, não veio quem não era para vir, porque senão não seria uma ordem, uma harmonia, era tudo bagunçado. E não é bagunçado, ao contrário, é muito justo e correto, né? Amor, justiça e caridade. Então, o que nós observamos? Ouvíamos há poucos dias uma fala do Haroldo. O Haroldo dizia que todos nós vivemos na horizontal. Todos nós estamos na horizontal. A nossa busca é o vertical, nós vivemos na horizontal. Mas mesmo todos nós vivendo na horizontal, muitos de nós já estamos um pouco acima dessa parte horizontal. Porque é uma faixa, não é uma estreita. Então a gente já começa a nos mostrar, né, que mesmo que estejamos todos nós convivendo dentro dessa sociedade do jeito que ela é, muitos de nós e outros tantos também estão procurando algo diferente. Porque muitos de nós, se ainda não estamos cansados, ficaremos cansados daquilo que parece que não tem solução. Enquanto tem solução, sim. É só questão de tempo. Muitos acham que adquirir a cultura vai resolver os nossos problemas. Vai. Material vai. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos nos beneficiarmos, exceto de um pouco mais de cultura, porque a sociedade exige que tenhamos, né, avanços na nossa capacidade intelectual. Mas nem sempre o aumento da nossa capacidade intelectual nos coloca nesse patamar horizontal um pouco acima. Nós continuamos na mesma horizontal que os outros talvez nem nenhuma cultura têm e vivem com dificuldade, não porque eles assim o desejam, mas é porque têm dificuldade mesmo dos processos reencarnatórios, das dificuldades da vida, das provas e expiações, que é o propósito do nosso planeta. Então nós começamos a ver a partir daí que quando nos dispusermos nos dias de grandes festas, principalmente essas festas do social, que vai todos para o mesmo lugar, que a gente sirva de apoio para eles, estando em outro lugar, para fornecermos energia de equilíbrio com as preces, com as reuniões, que não seja uma palestra, mas um grupo de estudo, porque se eu aqui não estiver, eu estaria na minha casa online de 8 pessoas que estudamos. Estaríamos do mesmo jeito, fazendo um trabalho de benefício, e eles estão fazendo. Porque quando se aprende um pouquinho da doutrina espírita, e que a gente vai lá e tem aquela pergunta e resposta, todos sabem, todos nós sabemos, mas a dificuldade não está não é no saber, é no usar, né? O usar é que é a coisa mais difícil que tem. Eles influem em nossos pensamentos e atos.
E a resposta é categórica, né? Muito mais do que nós imaginamos. De ordinário são eles que nos dirigem. Vamos fazer uma reflexão desse momento, né? Dessa festa que nós estamos vivendo. Qual é a influência que está acontecendo? É lamentável que tenham pessoas que, entre parênteses, não estamos julgando, já falamos desde o início, nós estamos estudando a doutrina espírita e ela fala conosco sobre isso, sobre a influência dos espíritos. Então não vou falar sobre a influência. Pessoas que estudaram, que fizeram cursinhos, que frequentam palestras, que já leram livros, que fazem parte dessa festa. Aí a gente vai e observa a própria doutrina, nos advertindo que nós seremos julgados segundo os nossos entendimentos. Nós não vamos ser julgados de maneira aleatória, né? Todo mundo que fez isso está condenado. Não, por que fez? Sabia que dizia ou não? Não sabia. Agora, e se sabe, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Porque como que nós podemos pensar em vida futura com as condições dela? Sejamos francos. Se alguém tiver dúvida, pode falar, gente. A gente não vai ficar zangado, não. Não é possível, né, que uma pessoa queira imaginar que levando essa vida normal, vamos dizer assim, né, da maioria, que no final vai dar tudo certo. Quando alguns se diferenciam na sociedade por esse, por aquele motivo, as pessoas nem sabem por quê. Mas é justamente por causa das suas atitudes, do que ele faz, da sua vida, do seu tempo, do aprendizado, a relação dele com o semelhante. Então a coisa começa a tomar um outro parâmetro, uma outra situação. Divaldo fala que todas as religiões cristãs, todas elas, acreditam em Deus, acreditam na alma, a morte da alma, porque para nós é espírito, a alma é espírito encarnado, e que vai para algum lugar, todas elas. Mas nós, espíritas, cristãos, espírita cristão, que dá na mesma, nos fazemos uma diferença porque nós começamos a compreender de onde viemos, quem somos, para onde nós vamos. Aí a ideia já começa a mudar de uma forma muito grande em nossas vidas. Porque muitas das coisas que ora passamos, sem que a gente precise fazer regressão de memória, mas simplesmente uma reflexão interior, dentro de todo o aprendizado que a gente vai tendo durante a vida da doutrina, a pessoa sabe que aquilo que ele passa, ele não tem o determinismo de dizer por isso e aquilo, mas que alguma causa é responsável, sim, porque não existe efeito sem causa. Quantas coisas que a doutrina espírita nos mostra repetidamente, todas as vezes que ouvimos alguma palestra, que lemos algum livro, se prestarmos atenção de uma maneira muito simplória, ela aparece ali. O resultado é esse. Não aparece? Seja romance, seja livro científico, seja livro que for. Por que isso aparece? Porque isso é verdade. E a verdade vai ser priorizada, ela vai ser falada. Agora, entenda aquele que tiver com vontade de entender. Porque muitas das vezes as verdades que nos aparecem nos incomodam. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, aí a gente prefere não concordar com aquilo e achar, dizendo assim, será que é? Quando você diz assim, será que é? Porque você não quer, né? Porque se você quiser, você fala, é isso mesmo. O negócio é esse, não é verdade? Então vejam só, né, o caminho que a gente vai percorrendo na nossa vida, no nosso dia a dia, e como diz o próprio Divaldo, né, esse consolador, que é mais do que um consolador, é um reformador, um transformador, um abençoado, no dia a dia nosso, a doutrina espírita,
Porque a gente, à medida que vai aprendendo um pouquinho da doutrina espírita, nós começamos a termos atitudes que se enquadram dentro daquilo que nós aprendemos. Aí a pessoa vai dizer, será fanatismo? Vejamos bem, se nós fôssemos, todos nós, analfabetos, e não conhecêssemos nada da língua portuguesa, dos verbos, de suas colocações, como que a gente falaria correto? Se não soubesse. Você tem que saber, aprender para falar direito. Então nós temos que aprender para viver direito. Não é para ser diferente, não. É para ser o normal. Porque nós viemos para sermos normais. Os anormais é que não fazem a coisa direita. Nós estamos vendo as coisas acontecerem aí, né? O que é anormal está acontecendo de montão, né? Então dá para a gente perceber o que é normal e o que não é normal. Então a gente foi buscar um caminho para a gente entender um pouco na vida futura. E a gente observa logo de início, né? Quando fala lá de quais são os 2 mandamentos para nós, né? Nós espíritas. Amai-vos, instruí-vos. Amarmos, nós sabemos, né? Agora, instruir. Né? O que quer dizer instruir? Muitas das vezes a pessoa pode pensar que a gente vai ter que ler todos os livros científicos, conhecer a gênese de trás para frente, que é difícil pra caramba, evolução em 2 mundos, tudo que é de psicologia, da Joana de Ângeles, tudo. Estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, não. Instruir-vos com os ensinamentos de Jesus para que você possa ser melhor a cada dia. É muito diferente da vaidade, do orgulho de querermos saber muito. Só para a gente ter uma ideia da gente vai contar aqui, faz um favor para mim não ficar em dúvida aqui. Deixa eu tranquei a caminhonete ali. Até o portão de cima aqui. Eu fiquei preocupado, se eu vi a porta fechada, pensei que não ia ter. Uma casa não existe, não. Eles tomam conta para mim, mas aí é abusar deles, né? Eles estão ocupados com coisa mais séria. É? Estão ocupados com coisa mais séria. É, isso aí, pois é. Eles estão aqui com a gente, não estão lá fora, né? Então a gente foi procurar qual o sinônimo, né? Significado da palavra instruir. Olha só. Transmitir conhecimento a. Ensinar como proceder ou transmitir instruções, receber instruções, informar. Jamais a doutrina espírita com isso quis dizer que você tem que conhecer tudo, sabe? Porque fica essa preocupação desse instruir, né? E a gente vê pessoas querendo entrar de cabeça em tudo para saber de tudo, que não comporta, a nossa capacidade ainda não cabe. Não cabe. Não adianta não, porque é esses que estão acima dessa horizontal um pouco mais, sim. Eles estão aí e nós estamos vendo o resultado de cada um. Mas no mediano, no normal, cuidado para a gente não se complicar e não fazer muitas confusões. Eu acho muito bonito o Data Show. Eu acho bonito mesmo. Aquilo colorido, tem desenho, a pessoa lê, a pessoa vê tudo. Aí o orador, né, ele pode até falar de outro assunto, ele volta para lá, a cola está lá, ele continua na cola e vai embora, né? Ah, beleza. Isso para quem tem prática, não tem nenhuma. Até para mim fazer o WhatsApp, essas coisas, é uma dificuldade. Então, o que aconteceu? Eu peguei fui fazer uma palestra lá no Amor e Caridade, Santanés, em 6 de janeiro, que foi aniversário deles. Uma segunda-feira que choveu, mas choveu demais mesmo. Né? Eu saí de casa 20 para a hora da reunião e fui, deu tempo. Cheguei lá, estava tudo escuro e o pessoal puxando água lá com vela na mão, tinha água pra caramba lá dentro do céu. Sentou só na metade, ficou outra metade. A luz veio, aí todo mundo ficou alegrinho e tal. Daqui a pouco foi só começar, leu a página, fez na pressa, a luz, puf, apagou. Que hora que voltou? Uma hora que acabou a palestra.
Aí eu te pergunto se eu estou com data show, o que eu ia fazer? Fala, gente, vamos para casa porque não tem assunto. É? Além de que da gente confiar nos amigos espirituais. Essa é a hora que eles vêm e falam, vai em frente, estamos aqui. Entendeu? Então não vai sair porque você não sabe, agora que você souber vai sair. Então, isso foi para mim uma prova, entendeu? De que não adianta você ficar inventando 1000 maravilhas e depois chegar numa hora você ficar enrolado. Né? Você ter o plano B, né? Até aquele nosso irmão lá de São Paulo tinha um livro, né? O plano B, né? Muito bom o livro dele. E aí a gente conseguiu levar numa boa, graças a Deus, a espiritualidade, tudo correu 100%. Então, depois dessa fala aqui, né, da gente saber o significado de instruir, a gente viu que o caminho é outro, é bem mais simples do que as pessoas quando chegam na casa espírita e vê o orador dizer, precisa estudar. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não tenho tempo. Quer dizer, eu não tenho tempo também é discutível, né? Dá para arrumar um tempo, né? Um pouquinho de cada vez, uma meia hora por dia, aí começa a gostar, vai uma hora. Olha, eu levei 6 anos para começar a estudar a doutrina espírita. Está marcado no meu livro dos Espíritos, a idade iniciava, parava, iniciava, parava, iniciava, parava. Depois que começou, não parou mais. Eu tive um tempo de dificuldade para começar. Não queriam, talvez, né? A ver, o plano para mim não era bem isso, era outro, né? Mas eu fui durão com ele, não vou na de vocês, eu vou por aqui, eu não quero ir para lá, eu quero ir para cá. Então a gente começa a ver, a observar, né, que as coisas são, vai depender sempre de nós. Sempre de nós. Nós estamos falando de vida futura, tá, gente? Vai depender sempre de nós. Ninguém vai resolver problema nenhum nosso. Até o financeiro está difícil, porque está pouco dinheiro para todo mundo. Imagina o dois. Né? Não é possível. Porque se cada um de nós temos dívidas entre parentes, temos compromissos não cumpridos no passado, a gente tem que ressarcir, a gente tem que sair limpo, vamos dizer assim, né? Nós temos que sair numa boa, ó, falando português bem mais popular, né? Mas tem que sair numa boa. Então, gente, a gente vai caminhando, procurando as instruções daqui e dali. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, ele diz assim, Jesus na casa de Marta e Maria. Todo mundo conhece essa passagem, não conhece? A gente conhece, mas e a moral da história dela lá no final? Será que a gente já pegou o gancho? Jesus vai à casa de Marta e Maria. Maria se coloca aos pés de Jesus para ouvir, né, a verbalização de Jesus falar, né, das leis e de tudo. E a Marta vai cuidar dos afazeres da casa, os afazeres. E aí ela vendo que Maria não fazia nada, vai lá pedir a Jesus para falar para Maria ir lá ajudar, que ela estava sozinha. Aí Jesus, com muita calma, né, fala com Marta, Marta, por que tanto, olha agora, hein? Por que tanta ansiedade, Marta? Por que tanta preocupação, Marta? Maria escolheu, o que é? Vocês sabem? O que é? A melhor parte. Mas ele não disse que a dela era ruim, não, da Marta. Ela escolheu a melhor. Todas as duas são boas, porém uma é melhor do que a outra. Mas o que tem de interessante ali é a preocupação da Marta, a ânsia, ela ficar naquela ansiedade, naquela preocupação de afazeres domésticos. Gente, isso é muito bacana. E não se preocupar em aprender alguma coisa que vai promover a sua vida futura. E o que é que uma arrumação de casa vai resolver na nossa vida futura? Nós vamos levar os móveis para lá, a casa, a comida, a roupa.
salão de cabelo. E aí? E a pessoa dizer que não tem tempo? Quantas horas será? Isso é uma brincadeira que nós estamos fazendo, por favor, né? Que leva-se num salão de cabelo para fazer essas manchas, que faz aquelas coisas bonitas. É bonito, é muito bonito. No mínimo 4 horas. 4? É, no mínimo. Pois é, podia então fazer a metade e estudar 2, né? Vou levar o livro enquanto está fazendo. Ó, começou a aparecer solução, tá vendo? Vocês estão vendo como é que as coisas são muito simplórias na nossa vida? Não adianta rebuscar conhecimento para falar do passado, de judeus, de Moisés. Não, vamos falar de nós, da nossa vida, o que é que a gente tem que fazer para nos melhorarmos, a nós mesmos, o que fazemos com o nosso tempo. Será que nós vamos ter outros tempos iguais estamos tendo nessa encarnação? Está dando tempo para a gente fazer tudo isso? Quem sabe da outra, nós vamos vir com menos tempo ainda e vai dizer, daquele tempo, meu Deus, eu acho que na vida passada eu tive muito tempo, mas baratei meu tempo. Já matou a charada. Você perdeu o tempo lá atrás, agora está faltando. Né? Quer dizer, a gente mesmo já vai chegando à conclusão. Né? Quer dizer, é muito interessante essa passagem, porque ela mostra muitos aspectos para a gente, né? Dessa passagem. Depois, nós vemos lá assim, Lucas 17, 21, assim. Nem se dirá, ei-lo aqui ou ele acolá, pois o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Aí quando fala que o reino de Deus está dentro de nós, por que esse reino não sai? Fica toda a vida agarrado aí. Se ele está dentro de nós. Quem nos criou? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós somos o princípio inteligente, o único no universo possuidor dessa capacidade de ser inteligente, ter a condição de raciocínio, de lógica. E por que nós não fazemos a lógica e o raciocínio de forma coerente para a nossa felicidade? Que a gente abre um aspecto muito maior, né? Quando fala, né, de usar a nossa capacidade de intelecto para a nossa felicidade, nós começamos a pensar nos nossos sentimentos. Como que nós precisamos viver com eles? Para que sejamos felizes. Porque tem coisas que acontecem com uma pessoa e ela tira aquilo numa boa, passa e passa, porque tudo passa, disse Maria, né? Tudo passa, né? Agora, outros não conseguem se desvencilhar daquela situação, nem com o psicólogo dá jeito, ou não é assim? Porque fica agarrado, porque não põe para fora. A gente precisa visualizar essas situações no nosso dia a dia para que a gente procure a felicidade que existe em nós. E a gente fica buscando a felicidade fora, nas coisas materiais. Não, eu errei. Nós buscamos alegrias nas coisas materiais. Que a felicidade não está nas coisas materiais. Porque nós não as possuímos. Agora, os meus dons são meus, né? Aquele que Ele nos deu, para que a gente fôssemos o que somos. Esse sim, esse nos traz felicidade. E nós podemos ser felizes. E seremos felizes com toda certeza. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, foi perguntado, Kardec perguntou aos Espíritos, né? Vocês sabem essa pergunta qual que é, não sabem? 621? Aonde está escrita a lei de Deus? Aonde? Na consciência. Então, se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, e nós, a maneira assim, humana de vermos a coisa, a nossa consciência estaria aqui dentro. Então, está todas as leis de Deus aqui dentro, não dá? Por que não cumpri-las para ser feliz?
Porque só cumprindo a lei de Deus é que nós vamos ter felicidade. É lógico que nós não vamos cumpri-las todo dia, toda hora. Nós vamos derrapar, nós vamos esbarrar aqui, esbarrar ali, mas muitas delas nós já podíamos estar exercitando, e seria muito bom para nós e para a sociedade toda, porque há de convir que quando uma luz se acende, ela tira um pouco da escuridão, né? E ela arrasta a pessoa. Quantos milhões de pessoas Chico Xavier arrastou? Milhões, não é milhares, não, é milhões, no Brasil, fora do Brasil, no mundo. No mundo material, fora do mundo espiritual. Ele era a antena que estava sempre ligada, né? Então, quanto é importante, né, esse exercício nosso, que a gente precisa dele, né? Na pergunta 618, do Livro dos Espíritos, é assim: por que disso se pode conhecer o homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Na hierarquia espírita só pode ser no mundo espiritual. O espírito, a resposta: o espírito prova sua evolução quando todos os atos da sua vida corporal, encarnado, representa a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Será a vida espiritual a vida futura? Então, se a gente fizer isso, a gente começa a exercitar aqui a vida futura. Nós já vamos chegar lá, uma facilidade, né, a mais, vamos dizer assim, maior não, a mais do que os outros, quando nós compreendermos que, respeitando as leis de Deus, os atos de nossas vidas forem dentro desse padrão, que não vai ser 100% jamais, não tem, só Jesus é o único. Nós já estamos nos aproximando bem de uma condição melhor ao desencarnar, porque nós vamos chegar lá compreendendo o que nós estamos vendo, porque nós já sabíamos que era assim. Quando você vai para um lugar pela primeira vez, é muito estranho, mas se nós desencarnarmos, todos nós aqui agora, e partirmos daqui, nós vamos para algum lugar estranho, não? É conhecido nós já tivemos lá. Nós já tivemos lá. Só que é bom que a gente não lembra como é que foi, né? Porque o jeito que a gente é levado ainda, não devia ter muito boa coisa, né? A gente ainda comete tanto erro, né? A verdade é essa, né? A gente comete tanto erro, falha-se, né? Falha. Então, a gente tem que ficar mesmo bem atento. A gente vai ler a passagemzinha que tem aqui de Lucas, de João, que é o item 1, diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus da sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Esse não é ainda que é legal para a gente, né? Dá um arzinho para a gente dar uma respirada, né? É um oxigênio para quem está nadando há muito tempo, né? E é muito interessante quando ele fala assim, a minha gente, né? Aquele povo todo da época. Agora, isso aconteceu naquele momento, naquela conversa, né, de Pilatos com Jesus. Mas quantos daqueles que se dizem também cristãos, que está tendo o mesmo proceder daquela minha gente lá, daquela época?
que talvez possa ter sido nós mesmos, né? Não vamos culpar ninguém não, porque de repente nós estamos aqui querendo saber disso, porque a gente já pisou na bola lá atrás, né? Então, pode ser tudo dentro de uma norma, de um aprendizado muito interessante. E quando ele diz o meu reino ainda não é aqui, não é aqui. Será que ele está falando de questão de planeta, de mundo habitável? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar, para analisar, né? Que reino é esse, né? Se as coisas divinas, pela própria normalidade, né, vamos dizer assim, da ideia que se tem, é de cima para baixo, eles é que se comunicam conosco, não são nós que comunicamos com eles, então isso aí já dá uma ideia boa para a gente, né? E continua ele aqui assim: disse-lhe então Pilatos: és pois reis? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Está em João. Então a pessoa que quiser saber da verdade de si próprio, sempre na premissa: tudo para nós depende de nós. Tudo para nós depende de nós mesmos. Ninguém vai resolver nenhum dos nossos problemas. Muitas das vezes, papai, mamãe, vovó, todo mundo quer achar que pode resolver. Orar, pedir, faça porque o Chico dizia, né? A oração de uma avó arrebenta as portas do céu. Por causa do amor, né? Somado, né? Amor de avó, de avô, e duas vezes, né? Então, um amor forte, pesadão mesmo, né? Com sentimento, né? De gerações, né? Crescermos e multiplicarmos, cai tudo nessa lei, né? De verdades, né? De verdade. Mas era muito interessante que o meu filho fez faculdade em Vassoura, minha sogra morava em frente à minha casa, ele saía para fazer prova, ele brincava com a avó dele: eu vou, estou indo fazer prova. Eu vou acender uma vela e rezar para você, meu filho, para você passar. Aí eu brincava com ela: faz isso não, dona Glorinha. Se a vela apagar, coitado, ele está perdido. Se ele não estudar, pode acender quantas velas quiser. Não há luz nenhuma que vai botar alguma coisa dentro da nossa consciência que a gente não tenha querido aprender, ver, ler, saber, instruir-se. É instruir-se. É o propósito da doutrina espírita. Agora, ajuda? Ajuda, é lógico. Uma prece da avó, da mãe, seja com vela, sem vela, deixa para lá, não faz diferença, né? Pode e vai acontecer do amigo espiritual dela, dele, acalmar aquela criança, aquela jovem, aquele jovem, para ele poder lembrar de tudo que ele estudou, para ele não ficar nervoso, apavorado. Aí isso acontece, né? É normal, isso aí não é. Até para nós mesmo, porque senão a gente não precisa nem estar pedindo nada, né? Achar que tudo vai acontecer. Não, vamos pedir, por que não? Pedir e obtereis, né? Vamos pedir. Agora, saiba pedir, né? Porque não é tudo que você pedir que você vai obter também, não. É aquilo que faça parte do seu merecimento, vamos dizer assim, né? E com algumas ajudazinhas a mais. Sempre com uma sominha a mais, mas não vai ser muita coisa, não. Então a gente viu nessa conversa aqui de Jesus com Pilatos, que ele deixou uma margem muito interessante, né? Para a gente fazer muitas reflexões. Em 18 de abril de 1964, foi comemorado o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, 18 de abril de 1964. Ele foi 18 de abril de 1864. O Emmanuel trouxe um livro através do Chico, que chama Livro da Esperança. Vocês conhecem? Já leram? Então, uma das lições que tem aqui é justamente sobre o capítulo 2, o item 3, depois dessas duas passagens de João, e que Emmanuel dá o nome de Na Construção
olha só, na construção do futuro. Ele não fala a vida futura, ele fala a construção. Então, quando ele fala a ideia para nós construir, ele sabe melhor do que eu o que é isso, é você começar fazendo buraquinho, fazendo alicerce, as colunas, as paredes, e vai devagarzinho, tijolo por tijolo, para que a gente entenda que não vai ser de uma hora para outra, que você começou a frequentar o Fonte Viva há 10 anos, que está tudo resolvido. Eu estou 40 no Grêmio, ou mais. Dentro da doutrina vai mais, né? Que era lá do Pai Camilo. Então, veja bem, não é isso, é a construção diária. Diária. É diária. Não é para nos tornarmos melhores do que ninguém, não. É para nos salvarmos do nosso passado tenebroso. E é só trabalhando, é só construindo mesmo. Não vai ser só por frequentar, não. Exercitar, pensar. Quando não tiver o que fazer, pensa naquilo que ouviu, tenta, né, fazer uma reflexão, né, analisar, isso é bom, poxa, que ideia diferente, que falou diferente. Então ele diz aqui assim, ó, respondeu Jesus, que a gente acabou de ler ali, o meu reino não é deste mundo. Aí Emmanuel retrata o que está no livro dos Espíritos. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, falta de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, do ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros para apresentarem a verdade. Lá atrás, né, quando Jesus conversa com Maria e com Marta, eles não podiam compreender muita coisa. Quanto tempo faz isso? 2026 anos, né, vamos dizer assim, agora, né? Será que já deu para amadurecer alguma coisa? 2026 anos? Nesse período de 2026 anos, quantas vezes nós já reencarnamos, né? Mas por uma ajuda, a bênção, uma necessidade, aí vai cada um, né, tentando compreender o seu lado, nos tornamos espíritas. Isso é uma bênção. Porque enquanto aqueles nossos irmãos, quando ele fala aqui, né, de muitos fizeram muita confusão sobre, né, a situação toda, de reino, de morte, de tudo, o que se aprendeu era que você morria, se era bom, ia para o céu, se não fosse bom, você ia para aquele outro lugar que não existe, né? Aquele outro lugar que não existe. Ele não existe. Você vai ficar com medo que não existe. Aí depois, para resolver mais ou menos, criaram outro terceiro lugarzinho para mediar as coisas e faz essa confusão toda. E para nós espíritas não. Falou, ó, meu filho, aqui você está encarnado, você é alto. Você desencarna, você é espírito, você vai para o mundo espiritual. Eu vou para onde? Você vai para junto das galera que está igual a você. Que pensa igual a você, que faz o que você fazia aqui, estão fazendo lá. Porque só porque deixou o corpo, nós vamos dar continuidade na nossa vida espiritual. A vida espiritual não para. Eu desencarno e continuo seguindo aquela trilha que eu estava. Então a necessidade de mudar a trilha aqui enquanto encarnado, para quando chegar lá você continuar nesse segmento. Enquanto que para os outros fica perdido, né? Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro, aí você salva, você não salva. Nós nos salvamos todo dia se quisermos. Vamos melhorando a nossa situação, a nossa vida todos os dias. E vamos continuar cometendo infrações? Vamos, mas não importa. No meio dessas vamos fazer coisas boas que vão ser muito bom para nós.
precisamos continuar fazendo, não podemos parar, né? Então, ele quando fala dessa construção do futuro, só vou ver o finalzinho aqui, ele diz assim, ó, fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade, foram vítimas da ilusão que, frequentemente, se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizam. Para todos eles ainda não conseguiram chegar à grande renovação e compreensível adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Vou repetir esse finalzinho, que é o que a gente quer deixar, essa mensagem que a gente está tentando passar nessa nossa conversa. Ó. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Quer dizer, ó, só esse parágrafo é o resumo que nós estamos falando desde o começo. Nós estamos ainda desanimados, nós estamos aí fora daquilo que deveríamos ser, da sublimação necessária, mas não importa. Nós temos fé e queremos algo melhor para nós. E nós vamos conseguir. Todos nós vamos conseguir. A gente fica muito, né, na esperança do atavismo, né, do passado, das religiões que todos nós frequentamos, né? Que todos nós passamos por outras religiões. Nem se sabe quais foram, né? Porque se a gente nasceu lá para aquele lado do Oriente, a gente pode ter tido um canto de doutrinas diferentes, coisas diferentes, né? E hoje nós estamos tendo quase que fazer, talvez seja uma palavra um pouco forte, uma lavagem cerebral, né, em nós mesmos, para a gente começar a colocar coisas novas, não é verdade? E apesar do mundo estar te comprimindo para você continuar fazendo aquilo, entendeu? Mas a gente sabe que precisa fazer uma lavagem cerebral, que tem que alguém, quando falar alguma coisa, você baixar a cabeça e ficar quieto. Que a melhor coisa que tem é calar. Porque até o próprio Cristo, quando ele é questionado se ele é isso, se é aquilo, o que ele diz? Tudo o que ele diz. Ele não queria nem se promover, ele se promovendo com a palavra dele. Ele, tudo aquilo diz. Ele não queria que fosse dele a palavra. Para a gente ter uma ideia, né, bem concisa disso. A gente tem um outro livrinho aqui que é a Boa Nova. Vocês conhecem a Boa Nova, não conhecem? Conhece a Boa Nova, não conhece? Lembram dessa lição aqui, da lição para o Nicodemos? O encontro? Pois é, mas tem um negocinho a mais aqui, não é só aqueles do encontrozinho só não, né? Tem umas coisinhas a mais, não tem? A gente sabe, né, que foi aquela história bonita, né? Jesus já havia verbalizado tantas coisas diferentes, que não que fosse contra o Velho Testamento, mas que acrescentavam valores morais, né? Não tanto os materiais, mas muito mais voltado ao moral, à vida futura, à mudança de hábitos e aquilo. E o seu Nicodemos, né, aquele homem muito saber, começou a gostar das ideias. Né? Aqui diz que ele começou a gostar daquelas ideias. Quer dizer, ele já era alguém dentro daquele projeto do Cristo, que é o governador do planeta. Você vai reencarnar, você vai ser romano, você vai ser senador, você vai defender as leis de Moisés e depois você se encontra comigo e nós conversamos, tá? Vai. É os missionários, é aqueles que vêm para servir de apoio para aquilo que precisa ser divulgado. Não é alguém que de uma hora para outra se transformou, não. Ele está vindo num processo.
né? Porque não existe esse negócio de uma hora para outra acontece isso. Não. Então ele procura Jesus, né? Ele diz assim, é o profeta, não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Ele não atingia nada com ninguém com relação a isso, né? Então o senhor Nicodemos procura ele. Então ele diz assim, todavia, sem embargo, nas isenções naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios, entre eles a figura de Nicodemos, fariseu notável, pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Olha aí, lembra que nós estamos falando de inteligência? Pelos dotes da inteligência. Ele era a capacidade intelectual, vamos dizer assim, para ser o que ele era, mas foi aproveitado, né? Aí depois diz assim, primeiro que tudo, Nicodemos não basta que tenha pedido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter sentido os textos. Olha, interessante, né? Quando ele diz aqui, né, o Nicodemos, assim como a maioria, né, daqueles que estudavam as leis e até hoje, né, quando diz aqui, ó, antes de raciocinar sobre suas disposições, deverias ter sentido os textos, sentir aquilo que você está falando, aquilo que você está verbalizando, sentir, não é simplesmente interpretar e falar, isso não vai mudar nada, né? Mas em verdade devo dizer que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Aí é aquela história que a gente sabe, né? Ah, mas como é que é? Como é que eu vou nascer de novo? Voltar para a barriga da minha mãe, que eu já estou grande, né? Isso aí todo mundo sabe, com esse diálogo com ele, né? Aí ele diz assim, se falando eu das coisas terrenas, sente dificuldade em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura, olha aqui que legal isso, ó. Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Quem não compreendeu a doutrina espírita ainda, não cobra dele, não. Ele é uma criança, né? Ah, mas ele tem 60 anos. Não importa. Nós somos bebê ainda, todos nós, espiritualmente falando, né? Somos bebê. Ah, mas ele, puxa, esses anos todos lá é a mesma coisa. Oh, ainda bem que ele está lá. Eu, se ele não estivesse lá, estivesse em outro lugar. Cuida da sua vida. Você. Faz você para você. Deixa os outros. Deixa ele ser trouxa. Você não vai resolver o problema dele. Agora, se você resolver o seu e ele vê que funciona, talvez ele te siga. Quem sabe, né? Aí depois aqui na frente tem um diálogo muito interessante. Ele não estava sozinho, né? Vocês sabem disso, né? Que Jesus não estava sozinho. André e Tiago estavam com ele, né? Naquele papo que ele tem com Nicodemos. Aí depois de tudo aquilo que Jesus conversa com Nicodemos, aí ele começa a conversar de forma diferente com os dois discípulos, aprofundando mais do assunto, para melhorar a compreensão, né? E aí eles ficaram, principalmente Tiago, ficou maravilhado com tudo que Jesus estava falando para ele. Aí ele vira para Jesus, Senhor, então no encontro de domingo na praça, o povo, diga para eles tudo isso, Senhor. O que Jesus falou para Tiago? Tiago, são pessoas simples, Tiago. Não vão compreender nada, Tiago. Não adianta, Tiago. Se eles, que era conhecedor das leis, estudante das leis, interpretavam as leis sem as sentir, teve dificuldade de entender o que é o reino, o que é nascer de novo. Como você vai nascer de novo? Explicar para eles tudo isso aí não dá, Tiago.
Eu estou falando do meu jeito, para não ficar lento, tá? Não é assim, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E aí o Tiago fica maravilhado com tudo que Jesus fala, né? Fica cada vez mais, ele diz assim, ó. Cada alma, olha aqui como é que nós vamos fechar a nossa conversa hoje. Cada alma conduz consigo mesmo o inferno e o céu que edificou no âmago da consciência. Posso ler de novo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Porque Tiago questiona ele das pessoas diferentes, doentes, especiais, seja ele qual for. Aí ele diz isso, né? Como que pode fazer isso? Tem que seguir a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É a oportunidade da vida futura através da dificuldade que você está vivendo. Abraça a dificuldade, ame a dificuldade, concorde com a dificuldade. Não pare esperando que virá a solução do céu para que tudo mude de uma hora para outra. Se é espírita, procure entender a doutrina, o que é melhor para se fazer por nós mesmos. Quantos que podem? Nós ouvimos falar em muitos de oradores que iam até de maca para fazer palestra, cadeira de roda. Aquele lá de Espírito Santo, nós fomos buscar no aeroporto várias vezes, que tinha um pé amputado por causa de diabetes, tinha de muleta. Esqueci o nome dele aqui agora, já faleceu. Então isso não quer dizer, não impede nada, porque o espírito é uma coisa que a gente tem que entender. Não tem deficiência nenhuma. É só a casa que ele mora, é que está bloqueada. Uma oportunidade maravilhosa. E quando sair daqui vai sair batendo asa, ó, numa boa, leve, solto. E muitas das vezes, quantas pessoas sofrem horrores por causa disso? E não resolve, ao contrário, complica. Deixa a vida acontecer naturalmente, que tudo vai ser resolvido. Aí poderia dizer assim, é muito cômodo, né, se falar disso, porque você não sabe o que é isso. Mas para quem não me conhece, eu tive um filho especial e tenho um neto especial. Então para mim não tem dificuldade nenhuma. Eu estou falando do que eu vivi, 36 anos, e estou vivendo mais 24 com o neto. Então, eles são maravilhosos, maravilhosos. Se ainda estão tolhidos, porque se excederam na sua capacidade intelectual e cometeram o que não deveria no passado. Mas quando isso for resgatado, a vida espiritual é maravilhosa. E todos nós teremos a nossa vida espiritual. Se todos nós trabalhemos por ela, porque só depende de nós mesmos. Nós lemos aqui, só depende de nós mesmos. O inferno ou o céu está na nossa consciência. Então, não é estar porque está aqui, porque o que nós fazemos com a nossa capacidade intelectual, usando a nossa consciência, dos erros e dos acertos. A hora que nós erramos, nós criamos um inferno na nossa vida, não criamos? Quando a gente acerta, que maravilha, né? Todo mundo sorrindo, abraçando a gente, falando com a gente. Quando você comete erro, você vai ter de lado, querendo fazer, né? Que Jesus nos abençoe mais que uma vez e temos certeza que hoje principalmente, a bênção é redobrada pelos nossos esforços de estarmos aqui, enquanto outros tantos, infelizmente, por motivos particulares de cada um deles, que é a sociedade e a sociedade, não podemos julgar ninguém, né? Mas cada um é dono de si e responsável por si e vai buscar o seu caminho. Que Jesus nos abençoe.
meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Jesus, mestre, amigo, irmão, eis-nos aqui, Senhor, nesse mundo de provas e expiações, a resgatarmos do nosso passado enganos. E hoje, mestre querido, nos encontramos com essa doutrina maravilhosa, Consolador, o qual nos prometestes. E eis que vemos, Senhor, a grande luz que se faz em nossas vidas. Vivemos todos iguais, mas podemos pensar diferente e sermos felizes, mesmo encarnados, para buscarmos a felicidade na vida espiritual. Sê conosco, Jesus amigo, através dos teus mensageiros, trabalhadores de tua seara, os responsáveis pelas casas espíritas desse nosso Brasil, os anjos de guarda de cada um de nós que aqui está, que colaborou conosco, nos incentivando para que aqui viéssemos, para ouvirmos os teus ensinos. Obrigado, Jesus. Que a sua paz se faça em nossos corações, hoje, amanhã e sempre, para buscarmos aos poucos, dentro de nossas capacidades, o que é de melhor para nós outros. Que és tu mesmo, Senhor, o caminho da verdade e da vida. Em teu nome e dos amigos espirituais desta casa, Adolfo Bezerra de Menezes, e sobretudo em nome de Deus. Obrigado, Senhor. Até a próxima.